Olá, boa noite! Iniciamos o nosso último dia do desafio. Sejam todos bem-vindos. Se estiverem me ouvindo bem, por favor, me deem retorno. Boa noite, Renata. Boa noite, Miri. Vamos lá, pessoal. Estão me ouvindo bem? Que bom, obrigada, pessoal. Hoje eu tô sem meu foninho aqui. Espero que o som saia bem para vocês. Bom, antes de mais nada, eu quero dar parabéns para Letícia, que foi a ganhadora do livro ontem. Já entrei em contato com ela e nós vamos encaminhar já o seu prêmio, né? E enquanto o pessoal vai subindo, eu quero dar as boas-vindas para os nossos novos seguidores, né? E avisando, né? Hoje é o nosso último dia do desafio. Então, o que será que nos aguarda hoje, né? Boa noite, Érica. Arrumando aqui a minha pauta enquanto o pessoal vai entrando. Vamos lá. Bom, olha só, pessoal. Eu quero agradecer, aproveitar enquanto a Manu entra, agradecer todas as mensagens de retorno que têm chegado para nós. Boa noite, Aline. Agradecer os directs, né? Ontem a gente abriu a caixa de perguntas. Mais tarde eu vou explicar melhor como que a gente vai fazer, né? Mas a ideia era hoje responder algumas perguntas, mas começaram a chegar bastante perguntas similares, né? Ficou um pouquinho difícil da gente conciliar todas as perguntas. Então, bem-vinda, Érica. Que bom que hoje conseguiu ao vivo. Então, mais tarde a gente vai explicar como que a gente vai fazer para poder tirar todas as dúvidas para vocês, tá bom? Vamos lá, vou colocar a minha parceira. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Manu? Tudo. Desapareceu aqui para mim. Tá tudo certo aí. Desapareceu o chat aqui para mim. Tá tudo certo aí? Tá, pra mim tá aparecendo tudo certo aqui. Ah, tá. Então tá bom. Bom, eu já agradeci as mensagens que chegaram para nós, né? Lembrando, hoje é o nosso último dia do desafio, né? Então, hoje nós vamos falar o último passo, nossa última sugestão, né? O último ponto para a gente trabalhar no exercício da obediência. E depois, no final, a gente explica o que que a gente vai fazer, né? Quais serão as próximas ideias aqui, né? Muito bem, então a gente vai só relembrar as regras, né, do nosso desafio. Foram 5 dias, hoje é o quinto dia, em que a gente colocou um problema e uma sugestão de solução, um propósito a ser cumprido, né? Um propósito simples, porque segundo aqui o que a gente colocou, né, nós vamos procurar ser fiéis no pouco, porque assim, consequentemente, vamos ser fiéis no muito, né? E quem perdeu as primeiras lives, elas estão todas salvas no nosso canal no YouTube. Quem precisar de acesso, é só entrar no link aqui da bio, né, no blog Ser Mãe, que vai para o Linktree, e lá a gente tem o link para todas as... Boa noite, Maíra. Lá a gente tem o link para todos os materiais que nós disponibilizamos para o desafio e o link para o nosso canal do YouTube, certo? Bom, hoje é o último dia, então a gente vai cumprir amanhã, no sábado. E como a gente comentou, são propósitos cumulativos. Então, hoje já era o quarto dia que o pessoal ia estar cumprindo a rotina, o terceiro dia que a gente ia estar cumprindo o dar ordens, olhos nos olhos, né? Olhar nos olhos dos nossos filhos. Hoje seria já o segundo dia que a gente estava fazendo o tempo de convívio, que era os 15 minutos que a gente ia escolher de manhã e de tarde, né? O primeiro dia das ações corretivas, né? Espero que tenha sido bem tranquilo, que ninguém tenha precisado aplicar nenhuma ação corretiva, né?
E hoje, o que que a gente vai falar? Bom, a gente viu ontem que a importância da gente estar antecipado, né? De nós estarmos bem preparados e antecipados às situações com os nossos filhos. Então, isso é um ponto que a gente vai falar hoje. E porque quando a gente está preparado nesse trabalho com os nossos filhos, nós transmitimos para eles confiança, firmeza e segurança, né? Então, o que a gente hoje precisa analisar na nossa casa é a questão da ordem, né? Como está a ordem na nossa casa? Talvez muitas mães aqui vão falar assim, nossa, não quero nem olhar agora para minha casa, né? Mas, gente, vamos só levar em consideração uma coisa. É óbvio que quem tem filho pequeno não vai ter uma casa de showroom, né? Não vai estar tudo impecavelmente brilhando, né? Vamos ser bem realistas, tá? Vamos olhar para a ordem da nossa casa nas coisas habituais que a gente usa, rotineiras. Então, o nosso guarda-roupa, o guarda-roupa das crianças, né? E eu não falo assim que estejam em ordem as coisas, mas, por exemplo, tem uma gaveta onde guarda roupas íntimas, tem a gaveta, a prateleira, a gaveta onde tem lá as calças, o lugar das camisetas, né? A cozinha, como que está a nossa cozinha? Tem o lugar certo dos pratos, o lugar dos alimentos, o lugar das panelas, né? Cada coisa tem o seu lugar. E olhando para as coisas das crianças, os brinquedos têm o seu lugar, né? Os materiais escolares têm o seu lugar. Então é disso que a gente vai falar hoje, da importância da ordem. Né? Por quê? No que a ordem influencia tanto, né? Bom, o mínimo de ordem a gente tem que ter. Por quê? Vocês, né? Assim, quando a gente tá com a casa toda bagunçada, não parece que a gente nem consegue pensar direito, né? Não parece que a gente não consegue colocar nem as ideias em ordem, as prioridades do que tem que fazer em ordem. Com as crianças, como a gente comentou ontem, que elas estão em formação, é a mesma coisa, né? Se as coisas não estão minimamente na ordem, ou seja, a hora que ela precisa pegar uma roupa, ela nem sabe onde está a roupa, ou ela está procurando um brinquedo e vem com aquela pergunta: onde está o meu Homem-Aranha? Né? E eu não sei, a culpa é sua que não sabe onde colocou o Homem-Aranha, né? Então, assim, começa a virar uma bola de neve e as crianças vão perdendo aquele sentido de ordem, né? Vão se sentindo deslocadas. Isso vai trazendo muita insegurança, vai trazendo muita instabilidade para dentro do lar. Não é, Manu? Na verdade, assim, se a gente já se afeta com essa desordem, né? A desordem exterior afeta o nosso equilíbrio emocional até, né? Interior, e as crianças são muito mais afetadas por essa harmonia estética exterior, pela falta de organização, do que nós, porque eles, do mesmo modo que a gente conversou lá no primeiro dia do desafio, que eles precisam da previsibilidade, da sequência das coisas no dia, eles precisam da previsibilidade material muito mais, né? Se as coisas ficam mudando de lugar dentro da casa, isso afeta eles profundamente. E tanto no aspecto é difícil ter a harmonia com essa criança que está não necessariamente aborrecida, porque ela não sabe expressar dessa forma, mas que ela não está o mais harmônica possível, porque está sendo afetada na sua sensibilidade. Criança pequena, a sensibilidade é o fator dominante, eles não têm desenvolvidas as outras potências, né? Que vão desenvolver mais tarde. Mas também, assim, é muito mais fácil eles cumprirem com a nossa expectativa. Porque se eles sabem onde vão estar as coisas, é mais fácil fazer o treinamento para eles serem autônomos, para eles sentirem satisfação de nos mostrar que fizeram um bom trabalho. Então, é impressionante o quanto a gente subestima essa mínima organização dos nossos lares, né? E uma coisa muito importante que está por detrás da ordem é a formação da nossa vontade. Se a gente lembrar, por que a gente desobedecia os nossos pais, né? Quando a gente estava preparando essa pauta, eu lembrei muito bem. A minha mãe sempre reclamou que eu vivia dizendo para ela, já vou, e nunca ia, né? Então, por que eu desobedecia? Por preguiça,
né? Se a gente, vamos dar nome aos bois, era preguiça, né? Era uma vontade mal formada, né? Por que que era preguiça? Porque eu não quero parar o que eu estou fazendo. Porque eu dou prioridade para aquilo que é mais cômodo fazer do que eu devo fazer, né? E se a gente olhar bem, isso a gente carrega depois para o resto da vida. Então, olha como a ordem atinge uma coisa que a gente pode depois fazer disso uma super virtude da vontade, ou pode fazer dela um monstro na nossa vida, que é a preguiça que nos domina, né? Então, por isso que é muito importante que a gente pensa, o que eu quero para o meu filho? Lembra quando a gente falou da reflexão de pensar 3 coisas que eu queria para os meus filhos, né? Eu sempre penso, eu quero um homem e uma mulher integral, né? Forte, né? Que seja, que não tenha medo da missão que seja apresentada para eles. Então eles têm que ter uma vontade forte e a vontade a gente só vai conseguir formar, né? Se nós levarmos, saber eles reagirem com lutar contra a preguiça, né? Seria essa palavra assim mesmo, né? E quando a gente quer a obediência deles, o que que a gente quer? A gente quer uma obediência pronta e alegre, né? Que seja um sim, senhora, e vão fazer. E como que vai trabalhar isso? Formando a vontade. Se a gente não formar a vontade, a gente não vai conseguir essa obediência pronta, né? Esse querer obedecer, certo? Então, esse é o nosso problema, né? Que a gente vai ter que analisar da nossa casa. Então, qual é a proposta de solução? Qual é o nosso propósito para isso? Bom, a gente não vai sair fazendo faxina nem hoje à noite, né? E nem amanhã. Não é porque sábado é o dia oficial da faxina, a gente guardou esse propósito para sábado. Ah, Não é isso. O que que a gente vai fazer? Começando por hoje. Bom, nós vamos determinar onde as crianças vão guardar os brinquedos, certo? Mas como que a gente vai começar? Esse é o propósito principal. Então, agora, passo a passo, como que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer é refletir, conversar né, vai se orientar ou ali com o marido, né? Que minha maravilha, gente. Margarida! Ótimo. Não, olha, é uma vitória, gente. Assistir a live com as crianças dormindo, o 4º dia da rotina. Parabéns. Parabéns, gente. É o dia oficial da faxina mesmo, né? Bom, gente, só retomando aqui. Esse negócio da gente determinar o lugar dos brinquedos, né? Vamos fazer o seguinte: não é só você falar assim, mas meus filhos já têm uma caixa onde eles guardam os brinquedos. Não é isso, gente. O que que a gente vai determinar? Exatamente o lugar de cada coisa, certo? Isso é a ordem. Porque a gente colocar uma caixa, e eu tô dizendo por mim, tá? Quando eu tô falando, esse vai ser o meu pior propósito do desafio. Colocar uma caixa no meio da sala ou num canto, embaixo da escada, e falar que lá é o lugar dos brinquedos, e a gente nem sabe o que tem dentro daquela caixa, não é ordem, gente. Isso é fazer com que não tenha brinquedos espalhados pela casa. Então é diferente da ordem. Ordem é a gente colocar cada coisa no seu lugar, né? É a mesma coisa que eu falar que o meu guarda-roupa tá ordenado porque tá tudo lá dentro, mas não tá separado. Se eu precisar de uma calça de frio, eu não sei onde que tá, onde tá uma camiseta, né? Entenderam? Então, cada coisa no seu lugar. E a gente vai começar pelos brinquedos, que é o lugar que a gente vai envolver diretamente as crianças, certo? Então, vocês vão olhar para os brinquedos que tem lá hoje das crianças que está disponível, vão selecionar e colocar quais serão os lugares de cada coisa. O importante é, se você tiver caixa organizadora, se você tiver gaveta, né, se tiver prateleira, se facilitar, o ideal é que sejam colocadas até etiquetas mesmo, né? Se a criança já é alfabetizada, põe o nome, se ela não é alfabetizada, põe um desenho que lembre, ou depois você combina cores, né? Então, por exemplo, aonde tem etiqueta vermelha vão ficar os blocos de montar. Aonde vai ficar os carrinhos é na caixa verde, né? Então, assim, cada coisa vai ter o seu lugar, certo? E por quê? Isso a gente vai formando neles essa organização, a ordem, são dos pertences deles, certo? Quer colocar, Manu? É interessante a gente refletir um pouquinho nessa
para eles serem capazes, já que são considerando que são crianças pequenas, né? Crianças maiores é um pouco mais fácil, de realmente assumir essa tarefa, assumir essa ordem para eles. É assim, a criança intui a ordem. Se a gente conseguir estabelecer e preservar, vai ser orgânico. Assim, a gente não, infelizmente eu não tenho esse sucesso na minha casa, mas eu sou testemunha. Eu ainda estou na luta, mas eu sou testemunha de famílias que tiveram sucesso de estabelecer o sistema e preservar o sistema, e a criança que intui a ordem vai naturalmente se inclinar para manter, porque até quando uma coisa está organizada, ela é bonita, né? Quem não quer estar num lugar bonito, harmônico? Mas além disso, assim, vamos lembrar que quem tem 1.500 brinquedos, se a criança pegar todas as caixas organizadoras, esparramar eles todos no chão, ela não vai querer depois catalogar, que é um trabalho. Quem já fez isso? Eu já fiz isso 1 milhão de vezes na minha vida. Meus filhos foram lá, esparramaram todas as coisas. Ajudar. Essa catalogação de onde vai cada coisa é uma atividade não só formativa, no sentido de formar vontade, de formar para a virtude da ordem. A infância é a idade de ouro para formar dentro da virtude da ordem. A virtude da ordem é a primeira sementinha da fortaleza mesmo. É a idade de ouro. Então é perfeito, é uma frente importantíssima da gente realmente atacar. Mas vamos ajudar os nossos filhos, se for necessário, fazer rodízio. Não deixar todos os brinquedos à vontade. Se tiver muita coisa, separa, guarda um pouco. Quando a gente apresenta de novo para eles, eles vão sentir como se tivesse ganhado o brinquedo de novo, sem você precisar comprar nada. Então, tem que ter, ajudar a perceber a dificuldade. A gente organiza e vê que está tendo. Vamos ajudar a entender e perceber a dificuldade. Mas essa é muito comum, porque hoje em dia a capacidade de juntar, acumular brinquedos, né? Não é como no nosso tempo de infância. Rafa, pode continuar. Isso. Então, definido, né, os brinquedos, aonde cada coisa vai estar, né, fazendo essa seleção. Depois a gente vai definir 2 momentos no dia onde as crianças vão guardar os brinquedos, certo? O ideal é que fosse, né, cada vez que a criança terminou de brincar, guarda cada coisa no seu lugar, pega outra, esse seria o ideal. Mas a gente não vai entrar aqui em muitos detalhes, tá? Como o propósito a gente falou lá no começo, tem que ser simples, né, e pequeno, então a gente vai começar definindo 2 momentos do dia, tá? Então, por exemplo, antes do almoço e antes do jantar, né? Ou antes de ir para a escola e antes do jantar. Enfim, vocês definam 2 momentos do dia onde as crianças vão guardar, para a gente começar a criar esse hábito neles de guardar os brinquedos e cada coisa no seu lugar. É muito natural que talvez crianças pequenas não queiram fazer isso, né? A gente vai explicar cada coisa onde tem o seu lugar, vai explicar lá no mural da rotina onde são os momentos que vai guardar os brinquedos e pode ser muito natural que chegue um momento que eles não queiram fazer. Então, o que a gente vai fazer? Ir junto, certo? Talvez seja necessário que na primeira semana, às vezes até na terceira semana ainda, a gente tenha que fazer isso junto. E fazer junto vamos lá, vamos guardar os brinquedos. E se agacha e começa a fazer, mas vai começando a pedir ajuda, né? Então, me passa aquelas letrinhas vermelhas ali. Agora põe os carrinhos aqui, né? Então, vai orientando. Quando a gente vê, né? Quando que eu vou saber que eu já não preciso, que eu tenho que sair de cena, né? É quando você falar, tá na hora de guardar os brinquedos, vamos lá? E você vê que eles já se movem sozinhos. Aí você aos pouquinhos vai tirando o seu time de campo, porque daí eles já criaram o hábito, já começaram, certo? Isso porque não vai adiantar a gente querer obediência na ordem só mandando. A gente tem que começar colocando passo a passo, tem que ir orientando, certo? A gente tem que fazer disso um hábito. Às vezes a gente acha que é tudo muito automático, que é tudo muito óbvio. E lembra que a gente já falou em várias lives. Isso não é. Na cabeça da criança não é, né? O nosso raciocínio é a formação deles ainda é outra. Então a gente tem que ir formando isso, tem que ir ensinando, né? Uhum. Exatamente, até porque é um treinamento, né? A criança conquistar a virtude da obediência é um treinamento. É como a gente tentando conquistar qualquer virtude. A gente consegue uma vez, não consegue outra, depois consegue de novo. É uma luta que eles não têm como travar sozinhos. Se a gente não tiverem esse nosso auxílio para dar esta constância, eles não vão formar o hábito de atender e de cooperar, né? Então, a gente tem que ter
primeiro nosso propósito firme de fazer, de fazer com que eles façam. Daí, quando a gente conseguir ser constante nesse propósito, com certeza vai colher mais frutos dessas estratégias que aparentemente não tem nada a ver com obediência. Quem diria, né? Que é rotina, organização da casa, tem a ver com a criança estar disposta a fazer o que a gente pede prontamente, com alegria. E se a gente fomentar a ordem e manter uma constância nos lugares, isso vai acabar tranquilizando a criança também, né? A gente, quando está muito já no automático, que já sabe onde as coisas estão, não torna o nosso trabalho mais eficaz, né? A gente perde muito menos tempo procurando as coisas, a gente vai mais rápido na ação de cada coisa, porque você já vai no automático fazendo. Com as crianças vai ser a mesma coisa, né? Vai ser menos estresse de pergunta: onde está meu Homem-Aranha? Onde está o meu carrinho, né? Onde está a minha boneca que fala? Então, a gente vai evitar esse estresse, né? Vai evitar também as brigas ali de ficar dizendo: vai guardar o brinquedo, tá na hora, isso aqui tá uma bagunça, né? Por quê? Aquilo vai tornar uma constância, vai tornar uma rotina na nossa casa e o ambiente mais tranquilo, crianças também mais tranquilas, né? Vai facilitar bastante, né? Exatamente, essa é mais importante realmente do que parece essa estratégia e muito eficaz. Travou aqui, não. Agora voltou. Deu uma Voltou. travadinha. Bom, pessoal, então, amanhã nós vamos viver esse propósito, certo? Até pensamos em fazer um fechamento amanhã, né? Só que é sábado, né? Imagina, hoje já é sexta-feira, acho que tem muita gente que já vai deixar para ver essa live outra hora, né? Duvido que sábado, final de semana, é o momento da gente estar com a nossa família, então muito dificilmente amanhã também o pessoal vai querer entrar. Domingo a gente não fala, né? Domingo é o nosso dia exclusivo para, né, estar com a família, nosso compromisso com Deus, então também, né, não vamos colocar mais live ainda de compromisso. Mas o que a gente vai fazer então para fazer um fechamento do desafio? Então é o seguinte, amanhã nós temos um propósito para cumprir, certo? A qualquer momento, eu entro ao vivo aí só para lembrar vocês, né? Então, a hora que vocês virem lá o ao vivo é só para lembrar o nosso propósito, o nosso encerramento, certo? Bom, aí eu vou entrar amanhã para deixar um propósito para domingo, mas eu já vou falar aqui para ajudar vocês. O que a gente vai fazer domingo? Vai fechar com chave de ouro o nosso desafio, né? Mas sem a Rafa e sem a Manu. É vocês aí, cada um na sua família. Como que vai fechar? Bom, vocês vão sentar com seu marido, depois que os filhos já estiverem dormindo, né? Em vez de você entrar na live às 22 horas, você vai pegar papel e caneta e vai conversar com seu marido e analisar alguns pontos, né? Então, primeiro, analisar cada propósito que foi proposto essa semana e ver qual que deu certo e qual que deu errado, né? O que deu certo, vocês, né, tentam aprimorar ele, e o que deu errado, por que deu errado, né? O que tem que melhorar, né? Qual é o ponto da família ali que tem que melhorar? Depois vocês vão pensar em relação aos seus filhos, né? A cada filho, eu tenho certeza que cada filho demonstrou alguma coisa diferente, né? Então, com qual filho? O que deu mais certo, né? E o que a gente tem que melhorar um pouquinho mais, tem que dar um pouquinho mais de atenção, certo? E depois, na família como um todo, o que vocês sentiram de melhora na família como um todo, certo? Aí, vocês tendo isso, né? A gente vai abrir domingo de novo a caixinha lá de perguntas, certo? Então, vocês podem colocar aí todas as perguntas para nós. E na segunda-feira, sim, aí sim, às 22 horas, a gente vai esperar vocês aqui para a gente não fazer desafio. A gente vai fazer a nossa live da partilha, certo? Nós vamos partilhar os resultados e os frutos do desafio. Então, todas as perguntinhas que chegarem para nós durante o domingo, né? Inclusive essas também que já chegaram hoje, né? Nós vamos compilar, vamos conciliar ali as que são, né, semelhantes, que podem servir a mesma resposta, e na segunda-feira a gente vai colocar aqui a pergunta e vai colocar a resposta, certo? E também esses resultados que vocês refletirem no domingo, postem na segunda-feira, né? Quem quiser
colocar a foto ou escrever alguma coisa, marca a gente para a gente poder compartilhar com todo mundo. Mas se você assim tá com vergonha, não quer dar a cara a tapa, né? Não tem problema, manda por direct que a gente também compartilha sem expor ninguém, certo? Mas é importante a gente compartilhar os frutos e ver os resultados desse desafio. Combinado? Esses pontos de reflexão eu vou deixar num arquivo lá no Linktree para vocês. Eu vou agora deixar tudo junto, os bônus, todos os bônus do desafio, né? Para vocês entrarem num link e encontrarem tudo num link só lá. Então vai estar essas perguntinhas também escrito lá, perguntas para refletir com o marido no domingo, certo? Aí vocês fazem lá a reflexão e compartilham com a gente. Então, o que a gente tem que fazer? Amanhã é o nosso propósito da ordem, domingo sentar com o marido para conversar e na segunda-feira encontrar com a gente aqui às 22 horas para nossa live da partilha, certo? Certo, muito bom. Bom, é isso aí então, pessoal. Então a gente agora libera vocês para o sextou de cada um. E a gente volta a se encontrar. Boa noite, obrigada, pessoal. Até segunda. Boa noite. Até segunda.